Só existem dois tipos de pessoas no mundo: as que gostariam que Deus existisse e as pessoas que já o encontraram. É natural a gente pensar, e geralmente a gente divide essas pessoas em duas, né? As que acreditam e as que não acreditam. Mas pensa comigo, sendo bem sincero, até aquele que não acredita em Deus, se for muito sincero, é capaz de reconhecer que a ideia de Deus é por si só muito boa, alguém que poderia resolver os problemas do mundo, alguém que traria paz, alguém que traz o amor, alguém que vive esse amor. Por outro lado, há muitas pessoas que se dizem crer em Deus, acreditam em Deus, e experimentam uma vida muito diferente de uma vida que seria divina, ou no mínimo assistida, ou com o auxílio de Deus, com a ajuda de Deus. E essa é uma dúvida que perturba a cabeça de crentes e ateus. O que é muito curioso é que quando eu fiz essa pergunta a mim mesmo, eu descobri que por muitas vezes eu tentava mascarar a resposta. E eu não quero fazer juízo a absolutamente ninguém aqui. Mas, se você pudesse hoje me responder com sinceridade mesmo, em qual lugar você se colocaria? No lugar daquele que acredita em Deus ou no lugar daquela pessoa que sabe a respeito de Deus, que experimenta a Deus ou que já experimentou a Deus? Eu nasci num lar cristão, católico, e me lembro da minha primeira experiência com o sobrenatural de Deus. Um momento onde um retiro espiritual, um retiro de oração, em que o Santíssimo, a Eucaristia, a Santa Eucaristia entrou naquele lugar. E conforme ele passava, eu sentia a presença, uma presença de paz, uma presença tão forte que me colocou de joelhos e me fez chorar aos prantos. Eu me vi prostrado diante daquele símbolo que representava a Deus e que me consumia pela força e a presença. Eu poderia descrever essa experiência e tantas outras que eu já tive facilmente para você aqui. A gente mataria um frango e conversaria por horas a respeito de experiências extraordinárias que eu tive a oportunidade de ter, que validam a minha experiência com o sagrado, com Deus, a minha busca com o divino. E eu percebi sinceramente que eu sempre fui um buscador, alguém que portador de uma inquietude, de uma pergunta que sempre me conduzia a respeito de Deus e a respeito de quem é Deus e as suas características, os seus atributos, a sua personalidade, o seu caráter. E eu me lembro, eu sou capaz de lembrar quando eu fiz essa oração, eu devia ter por volta de uns 10 anos de idade, talvez um pouco menos, andando numa bicicletinha. Eu tinha acabado de começar os meus estudos com os Testemunhos de Jeová, tinha tido uma experiência já precoce com os Mormons, e perguntei, fiz uma oração sincera a Deus. Falei: Deus, se o Senhor existe, me mostra qual é a religião verdadeira. O menino andando numa bicicleta, olhou para cima, viu a sua pequenez, a sua finitude, viu que existia algo além dele mesmo e gritou do fundo da caverna: Ei, Deus, se o Senhor existe, se revela para mim. E acredite, meu irmão, minha irmã, Deus se revelou, Deus se mostrou. E esse é um processo
que é impossível de não compartilhar com você. É uma história que é impossível de não contá-la. Já que você está me dando o privilégio de dividir comigo um momento seu, eu quero dividir algo que eu tenho de muito importante com você. As minhas experiências. E elas servem para mim, elas servem exclusivamente para mim, porque elas foram feitas no meu tamanho, na minha medida, na minha altura, no meu peso, no meu número. Mas elas também podem te ajudar, te auxiliar, assim como todas as experiências humanas. Porque nós estamos vivendo no coletivo, nós vivemos numa sociedade. Então, se Deus fala, se esse Deus existe e esse Deus fala comigo. Ele não fala com você. Como assim, Bruno? Que egoísmo que é esse, cara? Como que você pode ousar falar um negócio desse? É simples. Deus não falou com ninguém além de mim, só falou comigo. Então eu posso tratar da minha experiência, e por isso que eu quero colocá-la num quadradinho, na minha sacolinha de experiências, porque ela é minha. E que ela seja para você uma oportunidade de análise, mas principalmente que ela simplesmente aponte a necessidade de você experimentar a si mesmo, de viver a sua experiência, a sua busca, a sua resposta. Porque assim como Deus falou comigo, se Deus falou comigo, Ele pode falar com você, Ele deve falar com você. E se há uma experiência em que Deus não nos evita, não nos priva, é da coletividade. Você está num mundo cheio de gente, carregado de pessoas, algumas mais gordas, outras mais leves, algumas mais pretas, outras mais brancas, outras mais engraçadas, outras mais introspectivas. Essa sua experiência coletiva, por si só, é uma oportunidade de se conhecer a Deus. Porque partimos para a realidade, partimos para o fato, o que é observável. O que nós temos aqui hoje? O que está diante de nós? Uma vida, um caminho, um processo, uma escola, uma jornada, uma trajetória. São mais ou menos aí 80 anos que você tem de experiência. Você pode categorizar se foi uma experiência boa ou ruim, mas você só pode categorizar porque você está nela, você passa por ela. Quando o filósofo disse penso, logo existo, ele percebeu que só há nele a existência porque há um outro para se ver. Porque há um espelho que me reflete. Logo, uma das características de Deus, das primordiais, é se revelar, é se fazer compreensível, é se fazer acessível. Se Deus existe, ele se torna acessível, ele precisa se fazer conhecido, porque senão não tem como conhecer a Deus. Logo, o conceito de Deus que está por trás de todos os mitos, todas as histórias, ele pode ser analisado, pode ser verificado e ser compreendido em partes, por que não? Eu não quero começar esse vídeo lançando reflexões filosóficas profundas, não é o objetivo. Na verdade, o interesse é sempre simplificar. A ideia dessa conversa aqui é sempre facilitar para que a gente possa ter uma percepção simplificada, acessível, real a respeito de Deus. E é impossível a gente entrar nesse assunto sem tocar na religião. Não tem como a gente se aproximar do assunto Deus sem desassociar esse assunto à religião. E eu acredito que esse é o grande desafio que temos pela frente.
imaginar um Deus, ou conceber um Deus, ou aceitar, até mesmo aceitar um Deus além da religião. Porque a religião, ela traz um formato de Deus fechado, categorizado, etiquetado, né? Que precisa caber dentro dos dogmas, das doutrinas, inclusive da própria fé. Deus não cabe em fé alguma. Deus é inexplicável. Deus é paradoxalmente inacessível aos olhos humanos. Mas há aqui um olho que quer olhar, que quer ver, que sente que há alguma coisa, e esse olho busca, procura. E o que esse olho vê? Esse olho vê a Deus o tempo todo. O paradoxo é esse. Ao procurar a Deus, nós temos uma tendência de olhar para fora, de buscá-lo em todos os lugares, em todas as direções. Quando, na verdade, um movimento simples de voltar os olhos para dentro nos revela algo que é incrivelmente belo, incrivelmente grande, inexplicavelmente carregado das características divinas. Então, isso quer dizer, Bruno, que é simples assim? Deixa eu tentar justificar para você essa afirmação que eu fiz. Não importa se você chama de simples ou se você chama de desafio, de complexo, o fato é que você está nesse momento, inevitavelmente, passando por uma experiência. A vida não precisa de justificativa para conceder, para acontecer. Eu vou repetir. A vida não precisa de sentido para existir. Você não precisa saber por que você veio, você não precisa saber quem é você não precisa saber o que acontece depois da morte, você não precisa saber qual é o seu propósito, você não precisa saber de nada disso para existir. A prova do que eu estou falando para você é que tem pessoas que passam a vida inteira sem se questionar, nascem, vivem e morrem sem entender nada. Então, por constatação, e só pela constatação, por observação, você pode perceber que há um modus operandi, há uma maneira de se ver a realidade. Eu costumo dizer de verdade, estou sendo muito sincero com você. Para mim, eu considero um golpe de sorte. Eu percebo que, para mim, é como um estalar, um olhar que você passa todo dia na frente daquele lugar e não vê, não percebe, de repente você olha e percebe, você vê o lugar. Mas aquele lugar sempre esteve ali. Então, um golpe de sorte, um acaso de eu ter olhado para aquele lugar onde ele estava naquele momento e eu me dei conta. É engraçado que eu me lembro muito da experiência do Silvio Santos, né, do depoimento que ele fala. Se ele pudesse justificar o sucesso dele, ele chamaria isso de sorte. Não, eu sei que eu fui bom, mas eu considero que eu fui um grande homem de sorte. Eu também. Um privilegiado por ter feito as pazes comigo mesmo, de ter encontrado a respeito dessas respostas que me trouxeram até aqui, mas principalmente de ter tido uma experiência que me trouxe até aqui. Então, se esse Deus que se revela a mim e a absolutamente todas as pessoas que dizem se relacionar com Deus existe, por que é tão diferente assim? Por que um fala que ele tem a cara de um elefante e outro fala que ele é um espírito que fez com que as pessoas falassem a mesma língua? Porque uns usam o Corão e outros usam o livro dos Mormons.
Por que que uma Bíblia é diferente da outra? Por que que lá no Oriente, se manifesta, se expressa de um jeito diferente do nosso aqui? Por que que antes do Brasil chegar aqui, os índios já tinham e prestavam culto ao seu Deus? E quando a gente chegou, isso mudou? O primeiro ponto de explicação, de justificativa que eu concluo, que eu observo, concluir jamais, né, gente? Mas que eu observo é que essa também é por si só uma maneira, um modus operandi de Deus. Ele se permite ser compreendido por muitos de jeitos diferentes. Se Deus existe, ele está completamente ciente disso. Enquanto religiões estão brigando, fazendo guerra uma com a outra, falando meu Deus é certo, Deus está observando. E aí? O que Deus acha de tudo isso? O que Deus concorda com essa loucura que está acontecendo na Terra? Olha, gente, que pergunta interessantíssima e importantíssima. Se Deus concorda, ele é conivente com isso. Logo, se Deus permite o mal, Deus é mal. Olha as perguntas que isso nos trazem, que se desdobra, né? Então vamos lá. Deus não existe. Deus é. Quem existe somos nós. Quem está aqui nesse corpo, quem está passando por essa experiência, sou eu. E se sou eu que experimento isso, onde está Deus? A primeira coisa que a gente tende a pensar, porque há uma catequese que ensina, é que Deus está distante. Deus é alguém além de mim, está fora de mim. Deus é um ser, está num trono, sentado, e lá ele governa com mãos de ferros e decide a respeito do meu corte de cabelo, do que eu devo comer, do dia que eu tenho que guardar, do mandamento que eu tenho que executar, da maneira com que eu vou me ajoelhar para adorá-lo. E esse Deus rege o universo e faz do jeito dele. Logo, eu preciso estar subjugado pela sua vontade. E essa visão, gente, me desculpa, mas me entristece muito. E assim, só me mostra o quanto nós estamos atrasados na concepção de Deus. E por que eu considero um atraso e não um erro? Porque não existe erro quando se trata de descobrir algo novo. O ser humano vive essa experiência na Terra aqui, a nossa sociedade, que tem mais ou menos aí organizado do jeito que está há uns 10 mil anos, ela aprendeu muito a respeito das coisas do mundo. Uma medicina só foi criada porque teve algum curioso que foi lá e extraiu de uma planta e trouxe para cá. A antropologia, a ciência só existem hoje por conta de uma mente inquieta que busca a respeito das suas respostas. Então, se hoje nós conseguimos curar um câncer com uma quimioterapia, é porque alguém se debruçou em cima da lama para que a gente pudesse hoje dar esse conforto a essas pessoas. Então, esse processo de compreensão a respeito de Deus é também, de alguma maneira, um processo, né? Um processo. Hoje eu vejo Deus dessa forma. Amanhã eu vejo a Deus dessa forma. E assim vai até o dia que você, por consequência, se conecta com esse conceito de uma maneira diferente da que você já teve. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com as pessoas que se propõem
a ter uma experiência legítima com Deus. Khalil Gibran, um poeta, ele tem um poema que eu acho fantástico. E ele descreve as suas experiências com Deus de maneira gradativa. Ele fala que a primeira vez, o primeiro encontro com Deus, ele o viu e o adorou e o reconheceu e se tornou seu servo. Ele descreve que naquele momento Deus simplesmente partiu. E à medida que ele evoluía na sua compreensão a respeito de Deus, ele via Deus e Deus aparecia para ele em frames, em pedaços, até o dia que ele admitiu, por fim, que Deus era o seu futuro e que ele era o passado de Deus. Essa reflexão, segundo o poeta, diz que foi o grande motivo para que Deus o acompanhasse na descida do monte e continuasse o acompanhando durante toda a sua vida. Hoje, talvez você tenha parado e se dedicado a ouvir um pouco a respeito disso, porque há em você uma inquietude, um desejo de resposta, ardente de resposta. O mestre disse certa vez: aquilo que você procura também está te procurando. E o mestre que teve essa inspiração não pôde ter essa inspiração senão revelada desse próprio Deus. E que Deus é esse? Como esse Deus fala? Como esse Deus age? Esse talvez seja um vídeo mais longo, mas eu prometo que o meu interesse é esclarecer de uma maneira simples, da melhor maneira possível. Isso quer dizer que se Deus existe, meu irmão, minha irmã, ele precisa se revelar em essência para você. E a hora que você se encontra com essa verdade, ela te muda, ela te direciona, ela te transforma. Paulo, o grande evangelista, aquele que foi um dos principais responsáveis por expandir o evangelho do Cristo, precisou passar pelo caminho de Damasco. Paulo ouviu falar a respeito do Cristo, talvez em algum momento surgiu nele uma inquietude, assim como em você e em mim. Falou: se esse Deus existe, eu quero descobrir sobre ele. E partiu em direção desse conhecimento. E aconteceu que no caminho ele caiu do cavalo, bateu a cabeça, teve um imprevisto, ficou cego, e só depois ele voltou a enxergar. E quando ele voltou a enxergar, ele viu Deus em tudo. A história é a mesma. Quando Paulo desceu do monte, quando Paulo percorreu o caminho de Damasco e se viu em Deus, ele teve o rumo da sua vida mudado. O caminho de Damasco conduziu Paulo a ser Paulo, porque antes ele era Saulo. Esse caminho de descoberta a respeito de Deus é seu, é uma jornada sua, é um processo seu de compreensão, de vivência, que é exclusivamente seu. Ninguém pode passar por isso. Isso quer dizer que todas as suas experiências te mostram essa verdade. Todas as suas crises, todas as suas vitórias são
um espelho que refletem a glória de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus. Por isso, por observação, nós precisamos concluir que se Deus age de acordo com a minha possibilidade, com a minha consciência limitada. Deus se revela gradativamente do jeito que eu sou capaz de perceber. Esse corpo, essa dureza da minha mente, essa dureza do meu coração, só pode enxergar a Deus desta forma hoje. Quiçá, que seja assim. Mas se essa sua busca não te levar a uma compreensão ainda maior de Deus, é muito provável que você esteja parado. E se você está parado a respeito da sua experiência, você está em um estado de não ser, um estado de não pertencimento, de não realização. É por isso que a sua vida para, é por isso que as coisas acontecem com você. Porque, de alguma maneira, o próprio Deus te coloca situações em que você possa vencer, prevalecer, aprender, desfrutar, gozar. Deus é tudo e Deus está em tudo. E se Deus é tudo, Ele é inclusive o que eu sou. Pelo menos em parte. Ou um lampejo do que eu deveria ser. Tudo que Deus é, todos os reflexos, todas as características, os atributos, todas as virtudes existentes em Deus também estão em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que crê em mim fará obras maiores. A iluminação só pode surgir da luz. Por isso que ele fala, eu sou a verdade. A respeito disso, ele está trazendo não para si a responsabilidade, mas ele está compartilhando para todos nós a experiência. Quando ele fala que ele é o caminho, ele quer dizer que ele está em tudo. Não que seja uma linha. Às vezes na sua cabeça você imagina, o caminho é isso aqui, essa linha reta aqui, ó, que vai me tirar do ponto A que vai para o ponto B. Um trilho que eu preciso percorrer ela, e esse trilho é estreito. Não é isso. Olha o infinito de possibilidades que você tem pela frente. Deus não é um caminho. Deus é um infinito de possibilidades acontecendo na sua vida. Quando o mestre fala que ele é o caminho, ele não fala de um caminho. Ele fala do seu caminho. Quando o mestre admite que ele é a verdade, ele coloca nesse caminho a possibilidade do acerto, ou seja, não há erro nisso. Se ele é a verdade, se ele é o caminho, se ele está no caminho, não existe nada errado na sua vida. Inclusive as coisas que você considera que é errado para você não são. Porque se ele está no caminho, e se ele é o caminho, não há nada fora do lugar. Todas as coisas cooperam para o bem. E se ele é a verdade, se ele é a ponte
e ele é a travessia, ele é também a plenitude de tudo isso, a vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele sou eu e ele é você. É chocante isso. A primeira vez que eu percebi isso, gente, eu buguei, confesso. Falei, que blasfêmia é essa que eu tô falando? Como eu, um ser tão pequeno, posso ter Deus em mim? E você percebe que é contra isso que você luta a vida inteira. Você luta para não admitir o pedaço de Deus em você, que é capaz de transformar a sua vida e não só a sua vida, a vida de todos os outros, e não só a vida de todos os outros, mas o mundo inteiro. Porque se Deus existe, Deus habita, se Deus habita em mim, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode mudar a sua. Pode mudar a vida do meu cachorro, do morador de rua, da minha sogra, do meu sogro, do doente que está do meu lado. Você percebe que é por isso que a gente foge? Porque a gente não quer admitir isso. E perceba que essa é a luta que você vive a sua vida inteira. A renúncia da sua divindade. Esse é o problema do mundo. A ilusão da separação. Porque quando eu vejo o outro, quando eu percebo o outro, surge em mim um ego que se diz melhor do que o outro. E ele vai, em algum momento, afligi-lo. Em algum momento vai acontecer. Se eu sou melhor do que o outro, se eu estou separado do outro, o outro se torna um adversário, um inimigo. Agora, se tudo está dentro de uma sacola só, nós somos todos uma família, nós somos todos um corpo só, por que eu vou fazer mal para o outro? Se eu fazendo mal para o outro, estou fazendo mal a mim. E no fundo, é isso que você corre, é isso que você nega. E esse é o problema que você chama de problema e na verdade não é. É o próprio universo te levando de volta para o caminho, de volta para casa. Não há como explicar a Deus sem perceber o agir de Deus. E esse vídeo não tem intenção alguma de explicar a Deus. Esse vídeo não tem objetivo algum, porque é impossível explicar a Deus. Mas esse vídeo tem um único objetivo, de te instigar, de te incentivar a experimentar a Deus de um jeito único, inédito, jamais visto. Isso só depende de você. Eu não vou orar por você, não vou fazer uma oração, não vou te benzer, não vou te convidar para fazer uma meditação. Eu vou te convidar a fazer uma pergunta. E essa pergunta eu tenho certeza que ela tem o potencial de mudar a rota da sua vida, de transmutar a sua vida, se você, assim como todo ser de boa vontade, pode encontrar essa mesma resposta, você pode, se você fizer a pergunta certa. Ao invés de você perguntar quem é Deus, pergunte-se: quem eu sou? Quem sou eu? E ao descobrir, ou ao se aproximar dessa resposta, certamente você terá uma impressão diferente a respeito de Deus. Deus não é um conceito. Deus não é apenas um conceito. Deus é o todo. O universo está cheio de Deus. Isso quer dizer que você também.
Que você se encontre com essa verdade hoje, que você se conecte com essa essência, que você descubra quem você é. Bem-vindo ao caminho. A gente se vê nele. E que seu dia hoje seja muito, mas muito mais.